Bom dia, eu me chamo Leane, eu faço parte da célula digital da IEJM, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, e ela está situada lá na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Os nossos encontros aqui são todas as terças e quintas-feiras, às 7 da manhã. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando essa semana sobre deixe ir, não insista. E estamos na nossa base bíblica, Salmos 23. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. E eu estou em viagem, então não estou em casa. E aqui, a gente falou da semana passada que pessoas têm dificuldades de serem conduzidas por Deus, né? Sabe por quê? Por muitas das vezes elas acharem que elas sabem de tudo. Que elas sabem de tudo, que elas já sabem o caminho, elas sabem o que precisa ser feito, elas sabem como fazer, que do jeito delas é melhor. Foi assim com o rei Saul, né? Deus tinha dado uma direção para ele específica, para ele fazer algo, e simplesmente ele fez uma parte e outra parte ele não fez. Fez do jeito que ele achava que seria melhor para que o povo aceitasse ele. E infelizmente, o fim da vida dele foi muito triste de Saul. Porque ele simplesmente, ele endureceu o coração, sabe? Deixou a soberba entrar dentro dele, achando que ele sabia como conduzir as coisas. Ele não quis ser conduzido por Deus. E infelizmente Deus rejeitou ele. E aí o fim dele não foi nada agradável, por decisão dele, né? E a mulher de Ló também. Os anjos deram uma direção para eles, que era para eles saírem da cidade, porque eles iam destruir a cidade. Mas simplesmente ela também não conseguiu deixar para trás. Ela não conseguiu. Ela não seguiu uma direção e não conseguiu deixar para trás a vida dela, a cidade, a casa onde ela morava, as coisas que ela tinha, a vida dela. Ela não conseguiu. Porque Deus tinha dado uma outra direção. E assim tem sido com muitos, que não conseguem deixar lugares, pessoas, sentimentos. E isso a gente vê o que ao longo da história, até na própria Bíblia, nós temos várias passagens. E também aqui sobre, eu posso estar colocando José e Davi, né? Que eles viviam também em lugares. Só que o contrário de Saul e da mulher de Ló, Davi e José seguiram. Mesmo no meio de tantas adversidades, né, onde eles eram desprezados. José era amado pelo pai, mas desprezado pelos irmãos. Davi foi desprezado por todos. Seu pai, seus irmãos, o próprio rei. Mas os dois continuaram seguindo direção. Desprezado, eles não tinham valor, mas mesmo assim eles não deixaram que a mágoa ou o rancor entrasse dentro deles. Davi se focou no propósito. Porque Davi sabia qual era o propósito dele, porque Samuel, o profeta Samuel já tinha ungido Davi como
sendo o próximo rei. Mas José não sabia por que os irmãos deles tinham vendido ele como escravo. Então José, sem saber o que seria dele, continua a servir e a confiar em Deus. Mas como nós podemos ter certeza disso? Né? A própria Bíblia fala, relata, que aonde eles colocavam José, tudo prosperava. Tudo era organizado, né? Tinha prosperidade, tinha organização. E aonde há isso é a boa mão de Deus, que o próprio Potifar sabia disso. Ele colocou ele para administrar toda a casa dele com excelência. E na prisão, depois que ele foi acusado, ele foi jogado na prisão. E lá ele também administrava tudo. E ele chegou... A Bíblia relata que ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Mas possa ser que, no meio disso, ele tenha interpretado os sonhos de mais alguém. Então, e ele mesmo falou quando foi chamado diante do rei que as interpretações pertencem a Deus. Então, o que deixa claro que José servia ao Senhor, mesmo sem entender o porquê que ele estava passando tudo isso. Mas ele continuou servindo ao Senhor, largou, deixou o passado e seguiu. Que ali ele poderia ter falado, não, já que eu estou aqui, então, por que fazer com excelência? Não, mas tudo que chegava às mãos dele, ele fazia com excelência. É a presença de Deus na excelência. Né? Davi, né? Tanto Davi e José, como eu citei, entre outros também, né? Deixaram no passado toda dor, rejeição, traições, falta de amor, falta de valor, quando você não é valorizado onde você está. Quando ninguém te valoriza, quando alguém só te vê assim como alguém que pode fazer algo por eles. Como alguém que, não, a fulana, não, você pode chamar ela na sua casa que você pode ter certeza que a pia vai ficar limpa. Você é aquela pessoa que só serve para lavar louça, você é aquela pessoa que só serve para tapar buraco dos outros. Ninguém te valoriza pelo que você é. Eles só querem algo de você. E foi assim com eles. Mas como conseguir deixar tudo para trás? Como deixar ir? Como liberar perdão? Como arrancar toda essa mágoa do coração, sabe? Como deixar ir quem já partiu? Sabe? Muitas pessoas estão presas lá no passado por entes queridos que partiram. Isso também precisa ser deixado ir. Você precisa sair do passado, você precisa estar no seu presente, vivendo as promessas do futuro que o Senhor tem para a sua vida. Eles só conseguiram liberar a grandeza que havia dentro deles quando eles se focaram no seu propósito e avançaram para conquistar tudo que o Senhor projetou. Então as pessoas conseguem, elas só vão conseguir avançar, liberar a grandeza dentro deles quando você se focar no propósito que Deus tem para a sua vida. Quando você se focar naquilo que o Senhor falou que vai fazer na sua vida. Né? Davi se focou, aproveitou tudo que chegou nas suas mãos. Davi sabia que ia ser o rei. Ele já tinha enfrentado o urso, o leão, ele enfrentou o gigante, ele vencia nas batalhas, ele era um forte guerreiro nas batalhas. José seguiu, servindo ao Senhor, e no final de toda aquela dor, ele entendeu o propósito de Deus. Ele entendeu o propósito que Deus tinha na vida dele, que é através da vida dele, né? Deus iria alimentar muitas pessoas no meio de uma escassez, de uma fome. E José, ele deixou ir. A dor, a indignação, o desprezo dos irmãos com a vida dele. Então, que você, na força do Senhor, consiga deixar aí tudo que te prende ao passado. Tudo que tem te trazido tristeza, amargura. Que na força do Senhor, você deixe ir e viva uma nova vida. Amém? Eu quero te deixar um recadinho. Domingo, nós temos nosso grande culto às 9 da manhã. Amém? Você é o nosso convidado mais que especial.
Jesus te aguarda lá, você e a sua casa. Se por acaso a sua casa ainda não conhece o Senhor, seja você é o atalaia, vá buscar, vá orar, vá buscar, vá jejuar, vá liberar palavras sobre a sua casa, que haja salvação, que haja libertação, busque pelos teus. Nós temos escolinha também de crianças de 3 anos a 13 anos. Então traga seus filhos, não tem problema. Amém? Venha receber uma palavra, venha receber uma direção. Venha se fortalecer no Senhor. Caso você não possa ir presencialmente, é transmitido pelo canal do Profeta Vinícius, @ViníciusIra7. Amém? A partir das... Acho que já na parte do louvor é transmitido também. Amém? E o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E os nossos encontros aqui são todas as terças, quintas-feiras, às 7 da manhã. Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, Senhor. Bendito seja o Senhor. A tua bondade é que fala que nos cerca. Que a bondade e a tua misericórdia, Pai, elas nos cercam todos os dias, Pai. Senhor, a tua boa mão, Pai, a tua boa mão é que nos guarda. Senhor, e te pedimos, Senhor, seja a nossa força. Espírito Santo de Deus, ajude essa pessoa a liberar, a deixar ir as pessoas, Espírito Santo, a liberar perdão, a esquecer o passado, Espírito Santo. Que essas feridas sejam cicatrizadas e que essa pessoa, Senhor, ela se sinta livre, que ela não carregue mais esse fardo, esse peso, Senhor, de coisas que aconteceram no passado na vida dela, Pai, de entes queridos que partiram, Senhor, de situações que ela não consegue, Pai, se ver livre, Pai, ela se encontra amarrada, Senhor, ou por palavras que ela ouviu, Pai, que o teu Espírito Santo visite ela. Que o teu Espírito Santo dê força, que o teu Espírito Santo dê ânimo, que o teu Espírito encha ela de coragem, de ousadia, Senhor. E que ela, Pai, consiga, Senhor, liberar, Pai, deixar ir, Senhor, pessoas, lugares, circunstâncias, Pai, da vida dela, Pai. E que os olhos dela estejam no Senhor. Que ela, Senhor, comece a viver o presente, Pai. Que ela comece a viver o presente. E que ela comece, Senhor, a buscar as tuas direções para o futuro dela, Senhor. Cubra cada um com o sangue de Jesus. Guarda, livra de todo mal, Senhor. Que a tua presença esteja conosco, Pai. Dá ordem aos teus anjos para estarem acampados ao nosso redor, para nos guardarem, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal, Pai. E que haja, Senhor, salvação, libertação, transformação. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro e te agradeço, Senhor, pela tua fidelidade e a tua bondade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. E se o Senhor nos permitir, terça-feira nós estaremos de volta. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Um abraço.